Nesse vídeo nós vamos apresentar mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico, serviço do Sistema Firjan que aborda questões da economia nacional, internacional e das regiões do estado do Rio de Janeiro. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre a economia da Baixada Área 1, que contempla os seguintes municípios: Itaguaí, Japeri, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Seropédica. Para falar da parte de economia nacional e internacional, nós trazemos aqui Jonatas Goulart, economista aqui do Sistema Firjan também, que vai falar um pouco sobre essas temáticas. Jonatas, é com você. Olá! Vamos falar inicialmente sobre o ambiente econômico internacional. E aí eu trouxe uma capa da revista The Economist, uma capa recente da revista que mostra exatamente o que a gente tem sentido sobre o ambiente econômico internacional, e nós destacamos 3 pontos que podem representar bem essa mudança no cenário econômico internacional. Primeiro, que é a elevação de medidas protecionistas pelos Estados Unidos, também as tensões geopolíticas que a gente tem no mundo e a incerteza quanto à política monetária americana. E estes são sem dúvida os 3 principais pontos que podem afetar o ambiente econômico internacional, tem afetado nos últimos meses e pode continuar afetando aí nos próximos meses. Internamente, o que nós temos? Nós temos a frustração com relação à aprovação das reformas e um agravamento da incerteza política doméstica. E isso acaba fazendo com que a economia doméstica tenha dificuldade em decolar. Então a gente percebe que nesse início de ano a gente tem uma dificuldade de crescimento mais forte da economia. E falando especificamente da influência desses fatores sobre a economia brasileira, a gente pode destacar inicialmente a influência sobre a taxa de câmbio. E esse gráfico que eu trago para vocês, ele mostra exatamente isso. Quais são as variáveis que mais têm influenciado a taxa de câmbio nesse primeiro trimestre? E claramente a gente consegue perceber ali nas barras verdes que o risco país tem sido um dos principais indutores da desvalorização do real frente ao dólar. E especificamente no último mês a gente também percebe que a influência da taxa de juros americana sobre o real. Então essas têm sido as principais variáveis que têm influenciado a taxa de câmbio brasileira, e para o final do ano a gente espera uma taxa de câmbio próximo de 3,42. Então a gente espera um ano ainda bastante volátil em termos de taxa de câmbio, e a gente espera uma taxa de câmbio por volta de 3,40 até o final de 2018. E esse cenário econômico e esse ambiente econômico mais incerto que nós temos observado em 2018, ele se reflete também no indicador de incerteza econômica, que a gente percebe que a incerteza aumentou de maneira significativa quando a gente compara com o final de 2017, e esse gráfico mostra exatamente esse salto com relação à incerteza com a economia brasileira. E essa incerteza com a economia brasileira, ela se reflete diretamente sobre a expectativa de crescimento do PIB. Então a gente percebe que semana após semana o mercado tem revisado suas expectativas quanto ao crescimento do PIB, e o gráfico mostra exatamente isso. A gente teve uma expectativa no final de 2017 que chegava a quase 3%, e agora já está uma expectativa de crescimento próximo de 2,75%. E o Sistema Firjan espera até o final do ano que esse crescimento chegue no Brasil por volta de 2,8%, e para a economia fluminense a expectativa é de um crescimento mais fraco por volta de 1,9%. E sobre a atividade econômica nesse início de ano, o que a gente já tem observado? A gente tem observado o setor de serviços com um crescimento mais fraco já nos 2 primeiros meses de 2018. Se a gente olhar especificamente o gráfico, a gente percebe que o Brasil apresentou um crescimento mais fraco no setor de serviços nesses 2 primeiros meses. E quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente percebe que o crescimento, a recuperação ainda está muito fraca, e o estado do Rio ainda apresenta números negativos, tanto em janeiro quanto em fevereiro. Quando a gente for falar também, quando a gente vai observar
O setor de comércio, a gente percebe um desempenho parecido quando a gente olha principalmente para a economia fluminense, ou seja, o setor de comércio ele parecia que mostrou uma recuperação mais forte, mas quando a gente observa os dados de janeiro e fevereiro, a gente já mostra um crescimento mais fraco, principalmente da economia fluminense. A economia brasileira ela continua sua trajetória de recuperação, mas em fevereiro a gente já percebe que foi um crescimento mais fraco do que nós observávamos em janeiro. E a expectativa de crescimento do comércio ampliado para a economia brasileira em 2018 é por volta de 3,7%, então a gente vai ver um crescimento, mas não um crescimento tão forte como nós esperávamos no fim de 2017. E falando especificamente sobre a indústria, quando a gente vai falar da indústria, a gente percebe que a indústria ela tem apresentado um crescimento mais consistente. E isso se dá sobretudo devido porque a indústria tem conseguido aproveitar esse bom desempenho do ambiente internacional e do comércio internacional. Então, a indústria brasileira, que é bastante voltada para o setor internacional, tem aproveitado esse bom momento e tem conseguido aumentar a sua produção. Então, a gente espera, para final de 2018, um crescimento de 4% da indústria brasileira. Quando a gente olha especificamente para a indústria fluminense, a gente percebe um crescimento ainda mais forte, porque a indústria fluminense ela consegue ser apoiada também nessa economia internacional, nessa corrente de comércio internacional e consegue apresentar um crescimento mais forte também, influenciado pelo mercado de óleo e gás. E por fim, o que a gente pode falar desse cenário econômico? A gente pode falar que de fato a indústria tem aproveitado esse bom crescimento econômico, esse bom crescimento econômico principalmente do mundo, mas quando a gente compara com o que nós esperávamos no final de 2017, a gente tem uma confiança mais fraca, influenciado sobretudo pela não aprovação das reformas e por esse ambiente econômico internacional diferente do que nós observávamos antes. Então, tanto a não aprovação das reformas e o ambiente político mais incerto tem influenciado a recuperação da atividade econômica tanto do Brasil como do estado do Rio. E agora a gente vai voltar com a Júlia para a gente poder observar com mais detalhes essa influência sobre a conjuntura regional. Obrigada, Jonatas. Agora nós vamos abordar os aspectos da conjuntura econômica da região Baixada 1. Inicialmente, a gente vai trazer os dados da produção da indústria local. Essa pesquisa, sondagem industrial, é realizada pelo sistema Firjan. A gente ouve mais de 400 empresários no estado do Rio de Janeiro inteiro e a gente consegue, nesse sentido, fazer os recortes regionais e observar os indicadores relativos à produção das indústrias, expectativas dos empresários, dentre os outros aspectos. Quando a gente observa os resultados especificamente da região Baixada 1, a gente observa um crescimento no volume de produção, fato que não acontecia há 11 trimestres. Então, sem dúvida nenhuma, esse indicador ele deve ser comemorado. Esse cenário está alinhado ao cenário do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro também teve um crescimento no volume de produção no mês de março. Por outro lado, quando a gente observa os dados de situação financeira das empresas, os dados não são positivos. Os industriais, tanto da região Baixada 1 como do estado do Rio de Janeiro, eles mantiveram-se insatisfeitos com a situação financeira. E os principais entraves apontados para isso foram justamente a dificuldade de acesso a crédito e as baixas margens de lucro. O que acontece? Na verdade, a gente enfrentou 2 anos de crise e aí, para a situação financeira das empresas efetivamente melhorar, a gente precisa de uma recuperação da atividade econômica. Ainda que nesse início de ano a gente observe os indicadores no campo positivo da indústria, até que isso se reflita na situação financeira das empresas, deve demorar um pouquinho mais. Agora a gente vai falar especificamente dos dados de mercado de trabalho. O que a gente observa? A região ela apresentou um saldo negativo no primeiro trimestre de 2018. E esse resultado se deu exclusivamente pelo resultado do setor comércio. Porque quando a gente observa o resultado dos outros setores, indústria, serviços, agropecuária e administração pública, todos eles abriram vaga no período. Ou seja,
O resultado do comércio, que foi especificamente comércio varejista, principalmente Nova Iguaçu, ele teve um peso negativo no total da região, que fechou 510 mil vagas. Mas quando a gente observa a cronologia desses resultados, né, a gente observa uma evolução, porque nos últimos anos, tanto 2015 como 2016 e 2017, os resultados eles haviam sido muito negativos. A região tinha fechado 3 mil vagas, 5 mil vagas. Então, apesar do resultado ter sido negativo, a região só fechou 510 vagas. E um outro aspecto a se comemorar é o resultado da indústria. Os serviços industriais de utilidade pública, né, eles abriram 163 vagas na região, principalmente na área de coleta e tratamento de resíduos, no município de Nova Iguaçu. Outro setor de destaque foi o setor da construção, que abriu 531 vagas, principalmente em construção de edifícios e em obras de infraestrutura, também em Nova Iguaçu. Quando a gente olha para o cenário do Estado, o Estado do Rio de Janeiro ele fechou o ano com um saldo negativo também. E aconteceu exatamente o mesmo cenário. Ano passado o saldo tinha sido muito maior, a gente tinha fechado 52 mil vagas, enquanto em 2018 a gente fechou apenas 12 mil. Então, sem dúvida nenhuma, apesar dos resultados do mercado de trabalho ainda não serem robustos, eles são melhores que os observados no primeiro trimestre de 2017, sem nenhuma dúvida. Esse próximo slide, ele retrata um pouco do dinamismo observado na economia do primeiro trimestre de 2018. O que a gente observa no estado do Rio de Janeiro? A gente já tem a confiança dos empresários se recuperando, os empresários estão confiantes, os resultados da indústria, da produção da indústria, eles são positivos também, mas o setor de comércio e serviços, eles ainda operam no campo negativo, principalmente de serviços, e isso também se reflete no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele teve uma evolução no estado do Rio de Janeiro, mas ele ainda opera no campo negativo. A gente ainda vê um saldo negativo de vagas, né? O estado ainda está extinguindo postos de trabalho, ainda que num volume menor que o observado anteriormente. E com isso, sem essa recuperação efetiva, tanto no mercado de trabalho como nas empresas, tanto nas indústrias como no setor de comércio e serviços, a situação financeira das empresas e das famílias fica combalida. E olhando pelo lado das indústrias especificamente, como a gente abordou no primeiro slide, com a situação financeira das empresas num estágio ruim, elas não pensam em fazer novos investimentos. Então, o que a gente observa é que nesse momento as indústrias elas têm um certo receio em fazer novos investimentos. Isso a gente pode observar no próximo slide. Nesse último slide, a gente apresenta as expectativas dos empresários industriais para os próximos 6 meses de 2018. Ou seja, a gente está falando do segundo e do terceiro trimestre desse ano. Tanto os empresários da Baixada 1, como do estado do Rio de Janeiro, como do Brasil, eles estão confiantes em relação à demanda por produtos. Eles esperam que ocorra uma recuperação nessa demanda, uma melhora, né? Uma melhora na demanda por produtos e na compra de matérias-primas. No entanto, no caso da região e do estado do Rio de Janeiro, eles não pretendem fazer novas contratações nem aumentar os investimentos, justamente porque eles esperam ainda uma recuperação mais efetiva da atividade econômica. Por outro lado, quando a gente observa a economia brasileira, os dados estão todos positivos, porque o cenário econômico, conforme o Jonatas mostrou, ele é um pouco mais positivo no Brasil do que tanto no estado do Rio de Janeiro como na região. Dessa forma, os empresários do país já esperam novas contratações e aumento de investimentos. Estamos finalizando mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e convidá-los a assistir o vídeo das outras regionais. Além disso, gostaria de convidá-los também para a próxima edição, que será realizada em agosto. Muito obrigada!